Então, boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos para a nossa quarta aula. Competência tributária. Bom, já conhecemos aí quais são os tributos, fomos apresentados os tributos em espécie. Agora, a finalidade da gente é saber quem tem competência para que tipo de tributo, como é que se exerce competência. Para começar, a gente vai avaliar como é que se distribui a competência. O que seria a competência tributária? Na sua folhinha, na página... Não, nessa não. Bem anterior. Antes dessa. Essa. Página, não, essa aí. 39? 39? Página 39. Confere todo mundo? É isso? Na página 39, então a gente começa falando aí da competência tributária, falando do poder político. Poder político descentralizado pela Constituição. Ou por emenda constitucional, então ele é atribuído às entidades da federação. Lá na aulinha de constitucional, o que o professor ensina pra gente? Que quando ocorre essa descentralização de poder político, via Constituição ou emenda, as entidades da federação, elas serão dotadas da chamada autonomia política, administrativa e financeira. É lógico que o professor de constitucional vai muito além disso. A gente aprende que na federação eu tenho que ter autonomia política, administrativa, financeira, mais capacidade de auto-organização. Se não houver capacidade de auto-organização, a gente não tem federação. Mas isso aqui me interessa por um motivo. Porque no campo tributário, essa autonomia política, administrativa e financeira, no campo do direito tributário, ela se manifesta através da competência tributária. A competência tributária nada mais é do que uma parcela desse poder político. É o poder político focado para o direito tributário. Por exemplo, cada entidade vai ter o poder de criar tributos, instituir, poder de gerenciar os seus tributos, administrar, e o poder de se autossustentar, se auto-custear ou ter fonte de sustento próprio. Então, a autonomia política, administrativa e financeira no campo do direito tributário, ela é enfocada através da competência tributária. E a competência tributária, a partir de agora, vai cair na minha prova como sinônimo de poder de tributar. Poder político na esfera tributária. Minha provinha cai ou competência tributária ou poder de tributar. É o poder político focalizado na esfera do direito tributário. Isso tudo está na sua folhinha de resumo, né? Então já tem um desenho parecido. E agora a gente começa propriamente dita a nossa aulinha de tributário. Essa competência tributária, ou esse poder político na esfera tributária, ela tem algumas características interessantes. Estou pagando rápido, está na folhinha, estou esquentando a cabeça, né? Características interessantes. Ela é atribuída à União, Estado, DF e município. Essa atribuição é via Constituição. A função da Constituição é a atribuição de competência.
Resta uma pergunta, será que emenda constitucional também atribui competência? Bom, na verdade, isso aí não poderia ser dado numa aula simplória, como a gente está dando aqui, para esgotar o assunto. Aqui é para fazer provinha objetiva, concurso público. Então, uma prova discursiva ou prova oral, isso é discutível. Se uma emenda pode atribuir competência ou se ela pode retirar competencial, também é discutível. Não é? Mas numa prova objetiva, eu dou logo os exemplos. A emenda 27 de 85 atribuiu competência aos estados para o IPVA. A emenda 3 de 93 atribuiu à União competência para o IPMF. O IPMF foi o antecessor da CPMF. Merece alguns comentários. Era o imposto, não era a contribuição. Era o chamado Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. A CPMF só veio com a emenda 12 de 96. Aí veio a tal da CPMF. Observa que o IPMF teve 3 motivos que lhe tornaram inconstitucional. Eu já posso explicar 2 deles, o terceiro mais adiante. O primeiro motivo, ele é um imposto de receita vinculado. Eu aprendi que, via de regra, é vedada a vinculação da receita de impostos. Então foi inconstitucional porque tinha receita vinculada. Quem vinculava a sua receita, exigia a vinculação da sua receita, era a própria emenda. Não pode. É vedado a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo de despesa. Isso está na Constituição. Mas tem um motivo que sempre cai em prova. O IPMF, dizia a emenda 3, ele já era exceção ao princípio da anterioridade. O problema é que o princípio da anterioridade, segundo o Supremo, configura garantia individual. O Supremo diz, princípio da anterioridade protege o contribuinte contra a surpresa tributária gravosa. Contra a surpresa tributária gravosa que possa atingir o seu direito de propriedade. Ora, princípio que protege um direito é uma garantia individual. Se ele é uma garantia individual, é uma cláusula pétrea. Então, é uma cláusula pétrea. Se é cláusula pétrea, não pode ter exceção atribuída por emenda. Anota, segundo o STF, é vedado a emenda constitucional. Segundo o STF, é vedado a emenda constitucional criar exceção ao princípio da anterioridade tributária. Criar exceção ao princípio da anterioridade tributária. Ponto. Vem para mim aqui. Isso. Mas olha só. Puxa, professor, eu tô com a Constituição aberta, eu tenho algumas emendas aí que criaram exceção ao princípio da anterioridade e não foram julgadas inconstitucionais. Você vai encontrar algumas emendas que criaram exceção à anterioridade, não foram parar no Supremo, porque não foi arguída a sua inconstitucionalidade. Mas quando é arguída, a resposta é inconstitucional. Na minha prova cai, pode uma emenda constitucional criar exceção ao princípio da anterioridade? Não. Porque o Supremo diz, porque é uma garantia individual. E se garantia individual não pode ter exceção por emenda, porque ela estaria abolindo cláusula pétrea. PT, saudações. Então, pergunta que caiu em prova. A última pergunta que caiu nessa prova foi a provinha da ESAF do ano de 2005, não tem tanto tempo assim, né? A pergunta foi, pode hoje em dia a União validamente cobrar o IPMF? Resposta não, porque ele foi julgado inconstitucional. Ele não foi extinto não, tá? Foi julgado inconstitucional. Outra questão, pode uma exceção atribuir competência? Até aí tudo bem, a gente engole na prova. Mas atribuindo a característica de exceção ao princípio da anterioridade? Não, porque a garantia individual, cláusula pétrea.
Tá tranquilo até aí? Legal, mas a emenda 393, eu vou colocar entre parênteses, ó, ela extinguiu duas competências. Aqui é para mostrar que sumiram no mapa, né? O AIR e o IVVC. Na verdade, foram extintos. É diferente. O AIR era o antigo adicional ao imposto de renda, competência que foi atribuída aos estados. Em contrapartida ao imposto de renda da União, os estados tinham adicional ao imposto de renda. Foi extinto pela emenda 393. E o IVVC era o antigo imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. Era dos municípios, também foi extinto pela emenda 3 de 93. IVVC, imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, extinto pela emenda 3 de 93. Curiosidade, essa emenda 3 promoveu a extinção desses dois tributos numa data específica. 1º de janeiro de 96. Era de 93, mas a extinção se deu com data programada. A extinção se deu com data programada. Pergunta que caiu, última vez que eu vi também no concurso da ESAF, foi a prova de semestre do Rio Grande do Norte, ano 2005, ESAF. Pode hoje em dia o Estado validamente cobrar o AIR e o município validamente cobrar o IVVC? Resposta, não, porque a competência foi extinta. Não, porque a competência foi extinta. Acabou. Tranquila a questão. Poxa, ou então emenda atribui competência, emenda retira competência, a CPMF veio com a emenda 1296, ela foi extinta por decurso de prazo, era provisória, acabou no ano de 2007, em dezembro, não é isso? Agora está para surgir uma contribuição nova, está para surgir, ainda não surgiu, vai surgir daqui a pouquinho, a tal da CSSS, a CSS, mas ainda é incipiente falar dela, por quê? Porque é um tributo ainda que pode ter problemas no Senado, né? Então está esperando, aguardando a votação. Deixa para estudar depois que aparecer. E depois teve também a emenda 39 de 2002, que atribuiu aos municípios e ao Distrito Federal a CIP ou COSIP, já falamos dela. Careca de saber, é a tal da contribuição para custeio da iluminação pública. Para você ver, né? Numa prova discursiva, a gente ia contestar frontalmente a CIP ou COSIP. Na prova discursiva. Na prova objetiva, não. Na prova objetiva, ó, o município tem competência, emenda constitucional 39, custeio da iluminação pública. Na prova discursiva, a gente comenta daqui a pouquinho, só para curiosidade, mas a gente contestaria. Então tá aí, ó, emenda tanto quanto a Constituição, para nós, provinha de marcar cruzinha, xizinho, né? Atribui competência. Como também retira competência. Uma emenda pode até alterar o sistema tributário, por esse prisma pode, desde que não venha a abolir cláusulas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Ponto. Por exemplo, já pensou se uma emenda constitucional passa a dizer assim, a partir de hoje o tributo pode ser instituído por decreto? Já pensou se cai numa prova? Nunca caiu. O que você diria? Lugon, acho que não poderia. Por quê? Porque o princípio da legalidade é uma garantia individual, não pode ser abolido por emenda. Não pode ser abolido por emenda. Uma emenda não poderia permitir tributo a ser instituído por decreto. Seria um exemplo, né? Seria um exemplo. Muito bem. No final da página 39, você observa que as entidades da Federação, União, perdão, que as entidades da Federação, União, Estado, DF, município, para exercer a competência, terão que publicar uma lei. Então a lei é o instrumento de que vão se valer as entidades da Federação para instituir os tributos. A lei
é nada mais um instrumento exigido pelo Constituinte para ser criado um tributo. Então, uma coisa é, a União tem competência para instituir imposto de renda. Outra coisa é, ela exerceu a competência. Exercer a competência é publicar uma lei, fazendo o tributo surgir no mundo do direito. A lei é a varinha de condão, a lei é a varinha mágica, o tributo se materializa, só quando é publicada uma lei. Por exemplo, a União tem competência para instituir imposto sobre grandes fortunas. Já instituiu? Não, porque até hoje ela não publicou lei. A lei é um instrumento que faz o tributo surgir. Só que não basta a lei ser publicada, dizendo assim, fica criado ou fica instituído. Não basta isso. É necessário que a lei mencione os elementos da sua estrutura. Quais são? Fato gerador, está na folhinha, hein? Base de cálculo e alíquota. Alguns autores acrescentam sujeito passivo. Outros não. Outros bastam esses três. Que o sujeito passivo nada mais é do que aquele que está relacionado ao fato gerador. É uma questão óbvia. Mas vamos colocar o sujeito passivo aí por via das dúvidas. Se numa provinha o autor menciona uma lei que criou um tributo, como caiu na provinha de fiscal da Previdência ano de 98 ou 97. Depois veio escrito assim, a lei cometeu um equívoco, ela deixou de mencionar a alíquota. Qual é o raciocínio que eu tenho que fazer? O tributo não existe. O tributo só é criado se vier com os elementos da sua estrutura. Se faltar um elemento, o tributo não existe. Logo, eu vou aprender depois uma coisa chamada analogia, aula do futuro. Na aula do futuro, eu vou aprender que a analogia é um método de integração da legislação, onde você procura solucionar a lacuna da lei, usando solução dada em casos semelhantes. Jamais poderia eu cobrar um tributo que não existe com base em analogia. Por exemplo, se a lei criou o tributo e esqueceu a alíquota, eu não posso pegar a alíquota de casos semelhantes, pelo amor de Deus. Por quê? Porque aqui o tributo não existe. Se faltar a alíquota, o tributo existe? Não. Eu posso cobrar um tributo que não existe, fazendo analogia, usando a alíquota de casos semelhantes? Não posso. Estaria cobrando um tributo que não foi previsto em lei. O tributo só existe se tiver os elementos da sua estrutura.